E aí, meus amigos, salve, salve, você que está aqui ligadinho no canal Helpse. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar nessa caminhada, aprendendo, crescendo, estando aqui com vocês. Logo, logo eu me formo, aí vocês podem me chamar pra gente fazer sessão de terapia, vai ser muito legal. Enquanto isso não acontece, a gente vai tocando esse canal e vai aprendendo juntos. O que eu gostaria de conversar com vocês hoje é a respeito da nossa vida com pressa. Ai, por que a gente tem tanta pressa, não? Poxa vida, hein, galera? Por que a gente é tão apressado? A gente tá vivendo numa geração que tá sendo moldada a viver num modo meio acelerado, sabia? Se você não sabia ou acha que não, basta ver. O que você fica rolando aí no seu celular é tudo muito rápido, são vídeos muito curtos, o áudio no WhatsApp você coloca no e-mail ou no 2.0. E eu não vou te julgar porque eu faço o mesmo. Comida, a gente quer comida rápida, ultra processada, a gente já não tem mais paciência pra picar, pra acompanhar o processo da comida acontecendo. Resultados a gente quer da noite pro dia na nossa vida. Fazer uma graduação de 5, 6 anos estudando, Deus que me livre. Eu queria um diploma aqui, 3 meses ali rapidinho, um cursinho da internet, rápido, pá. Mas fato é que a nossa vida não foi feita pra ser vivida nesse modo acelerado. E eu posso falar isso com propriedade, porque sendo pessoas feitas por um Deus tão perfeito, Ele imprimiu a digital dele assim na nossa vida, sabe? E Deus é alguém que trabalha com processos. Quero que você frise isso, guarde isso na sua mente. E a didática de Deus se chama processos. Deus pode fazer coisas instantaneamente? Pode e faz. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele tem uma forma muito específica de tratar com cada um de nós, seres humanos. E a forma de Deus são os processos na nossa vida. Por que eu tô falando sobre isso? Porque talvez você esteja vivendo um momento na sua vida que você quer muito que algo aconteça e você tá assim, ansioso, ansiosa, você tá com seu coração agitado porque você quer que as coisas aconteçam da noite pro dia ou você quer um resultado mais acelerado. Mas Deus, Ele muitas vezes nos coloca em situações que vão levar semanas, meses ou até anos para formar em nós um caráter para nos tornar prontos e aptos para receber aquilo que nós esperamos. Sabe, eu gosto de pensar na Bíblia, na história de Davi. Davi foi um rei escolhido por Deus. E diferentemente da forma como os reis anteriores foram escolhidos, Davi ele foi um homem escolhido pelo coração que ele tinha. E não pelo físico, pela desenvoltura, não por aquilo que as pessoas podiam ver, enxergar. Tanto que a palavra fala, né, o profeta Samuel, quando vai ungir o rei, ele chega ali na casa de Jessé, pai de Davi, e ele começa a olhar os irmãos, ele tem a certeza absoluta de que seria qualquer um deles, menos o pobre do Davi que estava lá no campo com as ovelhas. Então Deus fala para ele, olha, eu não vejo como o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E sabe, gente, Deus ele tem um interesse muito grande no nosso coração, porque é do nosso coração que nascem as fontes da vida. No nosso coração pode vir vida, mas pode vir morte também. E Deus ele está tão interessado no nosso coração que tratar esse coraçãozinho ruim que nós temos não é fácil. Não é uma tarefa assim tão simples. Se fosse, a gente não dava a cabeçada como a gente dá. Não é verdade? E aí Deus faz o quê? Ele coloca a gente nos processos. Ele coloca a gente num casamento, numa família. Ele coloca a gente para estudar, para trabalhar. Enfim, Deus coloca a gente em tantos processos. Muitas vezes Deus permite que a doença que a gente enfrenta também seja um processo na nossa vida. Deus nos coloca diante de situações e de conflitos para nos formar, para nos moldar, para cuidar do nosso coração e para aproximar o nosso coração dele. O desejo de Deus para cada um de nós nem é dar o que a gente pede, sabia? Ele é um bom pai, ele nos ama e ele nos presenteia com muitas coisas boas nessa vida. O desejo maior de Deus é o nosso coração verdadeiramente voltado para Ele. É um coração que o ama, não por aquilo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Porque Ele é um bom Pai. Porque o maior presente que Deus poderia nos dar, Ele já nos deu. O próprio Filho, entregue na cruz para morrer por cada um de nós, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, fazer parte da família de Deus. A maior recompensa, o maior presente que Deus pode dar para qualquer pessoa é Cristo. Porque nele converge todas as coisas. Olha que coisa linda. Deus já nos abençoou, nós já somos abençoados porque Deus já nos deu Cristo. Bênção de Deus nem é saúde, dinheiro, família, casamento. Tudo isso é maravilhoso. Mas a bênção verdadeira de Deus para cada um de nós é Cristo.
É Deus revelado em forma humana para entender as nossas dores, as nossas dificuldades, para viver como nós vivemos, para que Deus pudesse nos aproximar dele. Olha que coisa linda, gente. E aí, o que Deus faz? Ele começa a tratar o nosso coração. Ele permite que a gente passe por processos na vida que não são rápidos, que não são da noite para o dia, que não é igual miojo que a gente faz em 3 minutos. Processos de Deus demoram, porque o processo de Deus trata do nosso coração, trata do nosso caráter. Processos de Deus trata da nossa rebeldia, da nossa rebelião, da nossa independência, do orgulho do nosso coração. Não é fácil tratar o nosso coração. É ou não é? Você concorda comigo nisso? Então, o que eu gostaria que você entendesse? Eu não sei qual que é o processo aí que você está vivendo. Eu não sei o que você tem esperado, o que você tem sonhado. A gente está prestes a entrar num novo ano. Quais são as expectativas que às vezes você nutre no seu coração? Mas eu quero te dizer no que Deus está interessado. Deus está interessado no seu coração sendo moldado e sendo atraído para Ele nesse processo até que a recompensa chegue na sua vida. Por isso, não desista, não desanime quando vierem as dificuldades, quando você vê que você está lutando e parece que a coisa não acontece. Mas você está dependendo de Deus, você está se entregando mesmo a Jesus para vencer cada novo dia, para vencer as lutas, as dificuldades, para vencer os problemas internos dentro de você. E aqui está um dos maiores vilões, um dos maiores inimigos de cada um de nós. É aqui, ó, é o nosso eu, nosso coração. É contra esse inimigo que, na maioria das vezes, nós lutamos. E é justamente para nos transformar e nos formar, né? Nos dar um coração apto para receber aquilo que Ele deseja nos entregar, que Deus não trabalha, não tem a didática de fazer as coisas rápidas e aceleradas como a gente tem vivido. Então, meu amigo e minha amiga, melhor que você pode fazer é celebrar o seu processo e reconhecer que nesse processo Deus está presente. E que mais importante do que aquilo que você tem pedido é quem você tem se tornado nessa jornada até que você receba aquilo que você tem pedido. Talvez Deus não te deu ainda o que você está pedindo porque seu coração não está preparado ainda para receber. Tem coisas que precisam ser tratadas. O processo de Deus ainda não acabou na sua vida. E eu sei que essa não é uma palavra que a gente gosta de receber. Poxa vida, processo, não aguento mais processo. Quando os humilhados vão ser exaltados, que eu não aguento mais ser humilhado. Pois é. Mas Deus, Ele está interessado no nosso coração. Deus está interessado no seu coração. Você que ficou orando para ver o seu cônjuge transformado num ser de luz. Deus está trabalhando no seu coração. Quem você tem se tornado com o seu cônjuge imperfeito do jeito que é? Como está o seu coração? Você que sonha em um emprego específico, um curso superior específico, como está o seu coração quando você finalmente viver aquilo que você tem sonhado? Você não vai se corromper? Será que se você não vai se distanciar de Deus? Aguenta firme. Davi aguentou. Voltando na história de Davi. Mas Davi passou por um longo período, longos anos, décadas, aliás, de processos de Deus até que ele pudesse se tornar o rei que Deus desejava. Davi foi ungido muitos anos antes dele verdadeiramente assumir o reinado. Imagina isso. Que loucura. Você ficar sabendo antecipadamente, muitos anos antes, que você vai se tornar uma pessoa extraordinária. Ah, se Deus não põe a gente nos processos. Uma notícia como essa corrompe o nosso coração. E Deus sabe o que faz. Então descansa esse seu coração ansioso. Descansa esse seu coração que está agitado. E ora falando assim: Deus, eu aceito os seus processos para a minha vida. Mas eu te peço que você vá transformando o meu coração todos os dias até que eu me torne essa pessoa pronta, humilde para receber a recompensa daquilo que eu tenho orado, buscado e pedido no Senhor. Tenho certeza que essa proximidade com Deus vai ser muito mais gostoso, muito melhor do que desfrutar lá da recompensa que você está pedindo. Acredite em mim, a presença de Deus vale muito mais. Falei um monte de coisa, espero que você tenha aprendido algo com esse vídeo e nos vemos nos próximos. Esqueça esse modo acelerado de viver. Dá uma descansada, respira fundo. Sua mente precisa desacelerar, que ninguém aguenta, senão daqui a pouco você tem um burnout. E aceita aí os processos de Deus para você, tendo a certeza de que Ele está com você todos os dias. É uma promessa, Ele está presente, Ele está com você. Um grande beijo, um grande abraço. Se você quiser, dá um alô para mim lá no Instagram. Meu @ é godoy.mth de Mateus. E aí você pode me procurar, manda uma mensagem se você viu esse vídeo, se de alguma forma te abençoou, se você está passando por processo, se você está em crise, se você está lutando, se você quer chorar, se você quer sorrir.
Enfim, fica à vontade. A gente tá junto, somos amigos, fechou? É nóis. Um abraço.